Gente, vamos ver se agora eu consigo chamar a Rosana. Vamos lá. Eu clico onde? Aqui? Aqui? Não, é aqui. Agora... Ô, Rô, eu tô te chamando, mas não vai... Ah, lá, Oi! Agora eu tô te vendo! Lindíssima, maravilhosa! Esperar as meninas entrarem. Sim, vamos aguardar. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, bem. Muito bem. Tá No calor calor aí? de Curitiba hoje, meu Deus. É, aqui é calor A gente não sempre, está toda a acostumado vida, mais com Rô. calor, né? Então, É, aqui é bem quente. Aqui tem hora que eu falo assim, podia vir um pouquinho do frio de Curitiba para cá. é, hoje Mas até a noite está quente, porque normalmente aqui é é, fresco à noite, né? Mas é. hoje está bem quente. Mas vamos orar? Vamos ter Vamos. uma palavra de oração. As meninas já estão entrando aqui e aí a gente vai conversando, né? O Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor conosco. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use a Amém. vida da Rosana poderosamente, Pai. Que o Amém. testemunho dela, tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela, é lindo, Senhor. Eu te louvo pelo esposo dela, eu te louvo pela filha, pelo genro, pelo neto, eu te louvo, Deus, pela vida dos pastores dela, que liberaram ela para estar nesse momento com a gente. Que o teu Espírito Santo, Senhor, use a Rosana com poder, com autoridade, com graça, com unção e ministre os nossos corações nesta noite. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Pô, é com você. O que o Senhor colocou? Nós trabalhamos agora no mês de setembro, o mês inteiro, a gente trabalhou sobre Ana, sobre a frustração de Ana, né, o posicionamento de Ana diante do Senhor. Quando o Senhor me deu o tema, eu falei, Senhor, eu queria fechar com uma live. E eu queria fechar com alguém que a gente conheça, que a gente possa tocar, pegar, cheirar, e que tenha vivido uma história dessa. E aí eu lembrei da tua história, eu lembrei de você, eu lembrei do teu posicionamento diante de Deus, a tua história de vida. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente o que o Senhor fez na sua vida, tá Amém. bom? Então, hoje, preparando, né, essa live, né, pensando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, né, sobre Ana? Porque eu nunca, assim, relacionei Ana no meu testemunho, né? Sempre a gente usa vários textos, mas nunca relacionei Ana. E eu comecei a orar e perguntar para o Senhor, Senhor, o que que Ana tem de, assim, parecido com aquilo que eu passei? E Deus me deu uma palavra, né? Vou ler com vocês primeiro, né? O texto lá que fala sobre Ana, que é 1 Samuel, capítulo 1, no verso 10 e 11, né? Que diz assim: Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E aí, o tema que Deus me deu, né? O propósito sempre será maior do que o milagre. Então, a gente vê assim, muitas de nós buscamos o Senhor porque nós queremos um milagre.
né? Nós vamos que foi o caso de Ana. Ana buscou o Senhor porque ela queria um milagre, ela queria ser mãe, ela queria poder gerar um filho, porque ela era humilhada por não pela outra mulher do seu esposo, né, por ela não poder gerar. Então ela foi buscar o Senhor porque ela queria esse milagre. E muitos de nós, muitas vezes, vamos até o Senhor também porque nós queremos um milagre. Então, Ana, ela foi assim. Ela foi, pediu para o Senhor um milagre, mas Deus ele tinha um propósito muito maior do que o milagre de Ana. O propósito que Deus tinha na vida de Samuel era muito maior do que somente Ana ter um filho. Né? E Deus tinha, assim, Deus se alegra em realizar o milagre para nós. Mas ele se alegra muito mais quando o propósito dele é cumprido, né? Deus ele queria levantar um homem que se tornou um sacerdote, um profeta, né? Samuel foi um homem assim tremendamente usado por Deus, foi um homem que ungiu reis, né? Foi chamado para ungir reis. O sacerdote Eli, que era onde Ana entregou Samuel, né, lá no templo para ficar com o sacerdote que era responsável para cuidar do templo, naquela época estava passando por algumas dificuldades. Né? Ele estava perdendo a visão e já não percebia a confusão que estava dentro da casa dele. Né? O que os filhos dele estavam fazendo, o que estava acontecendo no templo. E os filhos dele não se dedicavam mais no ministério, não se dedicavam mais para fazer aquilo que eles tinham sido chamados a fazer, né? Que era cuidar do templo, cuidar das coisas do Senhor. Porque esse era o papel dos sacerdotes, né? E como eles eram filhos, eles iam assumir esse papel depois do pai, quando o pai morresse. Então o povo estava revoltado pelo comportamento dos filhos de Eli, estavam todos ali bem, né, querendo que ele tomasse uma providência, e a única pessoa que tinha disposição, que tinha dedicação na casa de Deus, era um menino que não podia ser sacerdote, que era Samuel. Porque Samuel ele não era de uma linhagem sacerdotal. Ele simplesmente foi deixado lá pela sua mãe para servir no templo. E ele servia com muita dedicação. Mas Deus tinha um propósito na vida do filho de Ana. Né? Deus chamou ele para ser sacerdote. Samuel estava lá deitado e Deus chamou. E aí ele foi lá para Eli, você me chamou? Então Deus estava mostrando para ele assim, olha, sou eu que estou chamando Samuel. Né? Ele não é de uma linhagem sacerdotal, mas eu estou levantando ele como sacerdote nessa nação, né? Para assumir o seu lugar. E assim foi. Então, e aí trazendo, né, para a minha vida isso. Quando eu comecei a passar pela crise no meu casamento, eu fui para Deus. Eu fui para o Senhor, meu marido saiu de casa, nós estávamos com 10 anos de casados. Eu fui para Deus, eu rasguei, assim como Ana fez. Né? Eu rasguei meu coração. Quando eu tive assim, a noção do que estava acontecendo, eu cheguei para o Senhor, Senhor, onde eu errei? Por que, que o meu casamento está desse jeito? O porque erro do meu muitas vezes a marido. gente acha que o erro está só no marido, né? A gente É, nunca o olha o erro, nosso erro, né? bem isso. E o erro do meu marido era muito claro. Ele saiu de casa. Ele me abandonou nossa filha. Então estava muito claro. Só que eu tive esse discernimento de buscar em Deus a minha parte. Porque eu entendi assim, eu também falhei. E eu quero saber, Deus, aonde eu falhei? Porque na minha visão, gente, eu era a mulher perfeita. Eu era a mulher assim, meu Deus, né? Uma esposa 10. Poxa, eu ajudava meu marido, eu trabalhava fora, eu cuidava da casa, né? Eu era uma mulher que ali estava do lado dele o tempo todo, que cuidava de tudo, né? E esse justamente foi uma das coisas que Deus mostrou para mim, que eu era tudo, menos uma mulher sábia. Que eu não era aquela mulher que eu achava que eu era. Né? E aquilo para mim foi muito difícil. Você chegar Ô, diante de Deus. as meninas, elas não te conhecem, né? Te cortando. O que você fazia? Conta pra gente. Eu Vou sei, mas elas contar. não sabem, né? O que Vou você contar. fazia que hoje você entende que é errado? Então, quando eu fui para Deus, eu falei para Deus assim: Deus, eu quero que o Senhor me mostre aonde eu falhei. O que eu fiz para que esse casamento chegasse na situação que chegou? Para que meu marido fosse embora de casa. Amadas, que tristeza que é quando Deus começa e pergunta e Deus responde, né? E Deus começou a me mostrar o quanto eu era autoritária,
o quanto eu era mandona, o quanto eu era uma mulher que tudo tinha que ser do meu jeito. Tudo tinha que ser do meu jeito. Se alguma coisa acontecesse fora daquilo que eu havia planejado, meu Deus, eu brigava com todo mundo, eu reclamava de tudo, tudo eu reclamava, tudo eu reclamava. Era Até essa rixosa, semana, então. bem rixosa. Eu fiz uma postagem essa semana na minha página falando Eu sobre isso, vi. né? Que é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive reclamando. Gente, foi isso que aconteceu. O meu marido saiu de casa e ele trabalhava numa empresa. Nós morávamos em Campinas, estado de São Paulo, nessa época. Isso já tem 20 anos, tá? E a gente. Anteontem. Foi anteontem, esses dias mesmo. E ele saiu de casa e foi. Ele trabalhava em São Paulo e ele foi morar em São Paulo. E lá em São Paulo, ele ficava sozinho num apartamento. Então ele preferiu literalmente ficar no deserto, ficar sozinho, porque era impossível estar comigo dentro de casa. Eu era muito chata. Eu era briguenta, eu arrumava confusão com todo mundo. Para vocês terem uma ideia, supermercado, eu morava perto de um supermercado extra, hipermercado extra. O supermercado distribuía panfletinho que tinha, por exemplo, promoção de leite. Só que podia só uma caixa de leite por pessoa, por compra. E eu amava assistir aqueles programas do Celso Russomano, de direito do consumidor. Gente, eu ia no supermercado, chegava lá e pegava 2 caixas, passar no caixa. Mas eu ia com a intenção de arrumar a confusão, entende? Eu não ia lá. Detalhe, eu já era crente, já frequentava uma igreja, já tinha me convertido há 7 anos. Ia lá e falava, Há não, quanto porque é do tempo? jeito. 7 anos. Há 7 anos dentro da igreja. A gente tinha Quantas de 10 anos nós de não somos casado assim, estamos dentro da igreja, né? dentro da igreja. Nós tínhamos 10 anos de 9 para 10 anos de casados e 7 anos de convertidos. E aí eu arrumava aquela confusão com todo mundo. Então, assim, eu era uma mulher contendeira. Só que eu não percebia isso. Eu achava que eu era uma mulher, meu Deus, sou uma mulher justa. Sou uma mulher justa, que o meu direito é meu direito. Eu tô ali para Santa. defender. Santa, meu Deus, eu vivia na igreja, eu participava das coisas da igreja. Né? Eu fazia parte de ministério na igreja. E aí, meu marido nunca quis se envolver com a igreja. Assim, ele ia na igreja, ele era convertido, só que ele não se envolvia com trabalho nenhum da igreja. Ele nunca quis se envolver. Justamente por causa disso, porque eu sempre tomava frente de tudo na nossa casa. Questão financeira era eu que cuidava. Eu nunca, e às vezes ele, e o homem, né? Quando tem uma mulher que normalmente é assim, ele se acomoda. Já que ela faz tudo, para que eu vou, né? Por que eu vou Troca querer o fazer? papel, né? Sim, troca o papel. E ele acaba se acomodando. Então eu pensava assim, por exemplo, tem que fazer alguma coisa em casa. Ele não faz. Vou eu mesmo fazer, porque se eu esperar por ele, nunca vai fazer. Então eu ia lá e tomava frente. Financeiramente, ele não sabia quanto a gente pagava de água, quanto a gente pagava de condomínio, ele não sabia nada, porque eu administrava tudo. E muitas vezes ele tentou chegar e falar assim, olha, deixa eu te ajudar. E eu dizia assim, não, eu me sentia, quando ele fazia isso, eu sentia assim, não, peraí, você está desconfiando de mim? Eu achava que eu não tava, que ele estava achando que eu não fazia meu papel direito. Então eu não deixava, eu não deixava. E E aí quando Deus Deus começou a falou com mostrar. você, como é que foi, Rô? Meu Deus, gente, eu chorava, me lembrando dessas coisas. E Deus começou a me trazer à memória várias situações assim, que muitas vezes ele me procurava para me dar um abraço, para me dar um beijo. E eu negava. Eu estava na pia lavando louça, ele chegava por trás, me abraçava, e eu, sai daqui, agora não é hora para isso. Muitas vezes ele me procurava sexualmente, e eu dizia para ele, não, hoje eu não quero, não estou com vontade. Muitas Dor de vezes. cabeça? Procurar. Nunca tinha disposição. Procurar ele para ter relação sexual, nunca procurava. Nunca procurava. Eu achava assim, E não como é que preciso procurar. fazia? Ele que me procurava. E quando ele procurava, eu dizia que não queria ainda, né? Então, assim, foi um desgaste o nosso relacionamento. Foi um desgaste. E até que houve a separação. E Deus começou a me mostrar tudo isso. Deus começou a me lembrar, gente, aquilo doía na minha alma. Eu fiquei assim, eu ia para os pés do Senhor, Senhor, me perdoa.
me perdoa porque eu não fui sábia, Senhor, me perdoa porque eu errei. E a palavra rema, voltou. A palavra rema para mim Repete naquele a palavra que cortou. Tá. A palavra rema para mim naquele momento foi quando eu li em Coríntios que dizia assim, 1 Coríntios 7,15, se eu não me engano, que diz assim, que a mulher que se casar, a mulher que se separar, fique só ou reconquiste o seu marido. Eu tinha 25 anos na época que isso aconteceu, porque eu me casei com 15 anos e ele com 17. Casei grávida da minha filha Thalita, que hoje tem 30 anos. E quando eu li essa palavra, e para mim a Bíblia, desde que eu me converti, a Bíblia sempre foi a palavra de Deus revelada. Então, assim, a Bíblia falou, está falado. Não tem o que discutir. E quando eu li na palavra que a mulher que separasse, ficasse só ou reconquistasse o seu marido, eu pensei assim, meu Deus, Tô sozinha lascada. tô lascada, porque sozinha eu não vou conseguir ficar. Eu tenho 25 anos, eu sou uma mulher nova, eu não vou conseguir viver sozinha. Eu brinco que eu não fui feita para viver sozinha, que eu gosto de ter jeito, eu não gosto de só ficar sozinha. Eu falei assim, então, mas a Bíblia diz que ou eu fico sozinha ou eu reconquisto. Então, se a Bíblia diz que eu posso reconquistar, eu posso reconquistar. Então, Senhor, me direcione, me ensine como eu vou fazer para reconquistar esse homem. Fernanda, essa foi a palavra rema para mim. Eu peguei essa palavra e tomei isso como verdade para mim. E aí eu orava isso, Deus, o Senhor prometeu que se eu quiser reconquistar, eu vou reconquistar. E eu comecei, quando eu pedi perdão para o Senhor por todas essas atitudes minhas erradas, eu comecei a mudar. Algo começou a mudar dentro de mim. Não foi uma mudança exterior, foi uma mudança de dentro para fora. Foi uma mudança que ele vinha em casa visitar a nossa filha e toda vez que ele vinha, então assim, as pessoas me diziam assim, Rosana, que isso? Assim como Penina fazia, né, com Ana, humilhava a Ana e dizia, ai, desiste disso, né? Eu tenho um filho, você não tem. As pessoas olhavam para mim e diziam assim, ah, desiste desse casamento, Rosana. Ele não te ama mais, ele já deixou claro isso. Ele tá vivendo lá fora, deve estar com outras mulheres. Ele já deixou claro que ele não volta mais, porque ele tinha dito isso. E ele vinha em casa, aí eu planejava, né, durante a semana. Não, porque eu vou tratar ele mal, porque eu vou tirar minha aliança, porque em nenhum momento eu tirei minha aliança do dedo. Eu vou tratar ele Você mal, eu vou nunca fazer tirou, isso. Nunca tirei, nunca tirei. mas ele tirou. Ele tirou bem antes de sair de casa já, ele já tinha tirado. E a aliança dele ficou toda amassada, porque ele trabalhava com a aliança, ele tirou. E quando ele saiu, uma das direções que Deus me deu. Foi engraçado, porque no primeiro dia que ele saiu de casa, eu levantei de manhã, porque ele dormiu comigo, ele falou que ia embora de casa no domingo, ele ainda dormiu comigo de domingo para segunda. Nós nos relacionamos sexualmente, foi maravilhoso, e ele levantou na segunda-feira e foi embora. Eu fui no Mesmo banheiro, você quando eu sabendo que ele ia abri, embora. eu sabendo que ele ia embora. Eu fui no banheiro e abri o armarinho do banheiro. Quando eu abri o armarinho do banheiro, eu não vi a escova de dente dele lá. Nossa, aquilo me deu uma tristeza. Eu falei, gente, ele foi embora, ele pôs escova de dente. O Espírito Santo falou para mim assim: compre outra e coloque no lugar. Eu Uau! falei, Deus, eu vou parecer louca, mas as coisas são loucura mesmo. Vai e compre. Eu fui lá e comprei outra escova de dente, igualzinha que ele tinha e coloquei no lugar. A aliança dele, eu fui lá, peguei a aliança que estava guardada, fui numa relojoaria e mandei arrumar. Ela estava toda torta, riscada, mandei polir, mandei arrumar, guardei de volta na caixinha. Porque eu falei assim, ele vai Esperando ele voltar e ele vai voltar. tirar a aliança. O guarda-roupa onde ele tirou as roupas dele, eu nunca coloquei nada. Ali era o lugar dele, era o espaço dele. Então, eu nunca deixei ser ocupado por outra coisa, porque eu tinha certeza que Deus ia restaurar. Certeza. Eu nunca tive dúvida, Fernanda, no meu coração. Porque Deus tinha dito isso para mim. E eu acreditei na palavra de Deus. Eu tive fé naquilo. Todo mundo dizia para mim que não. Ninguém. A única pessoa que acreditava que Deus ia restaurar o meu casamento éramos eu e a minha filha. Mais Quantos ninguém anos a acreditava. Thalita tinha na época? 9 anos. E ela estava comigo, a gente foi. Ele foi embora ele ligou para mim na quinta-feira dizendo que ia embora, que ele não ia mais vir para casa. E eu pedi para ele vir conversar com a Thalita.
E nós fomos numa igreja na sexta-feira. E lá tinha um pastor pregando que não me conhecia, era uma igreja que eu nunca tinha ido. Fui a convite de uma amiga. Cheguei nessa igreja, um pastor pregando, e esse pastor foi usado por Deus para falar comigo. Ele disse assim: olha, aquele que o diabo levou embora, Deus vai trazer de volta, porque ele é teu. Só que vai passar um período, porque Deus vai trabalhar na tua vida e na vida dele. E depois Deus vai trazer de volta, porque Deus tem um propósito. Eu peguei aquela palavra, a Thalita estava junto comigo e ouviu isso. Quando ele chegou em casa no domingo, que ele veio conversar com a Thalita, veio conversar comigo, conversar com a Thalita, ele chegou para ela e falou assim: olha, o pai está se separando da mãe, o pai vai embora de casa, mas assim, o pai continua sendo seu pai, porque ele sempre foi muito paizão assim com a Thalita, né? Aí a Thalita falou para ele assim: pai, mas você vai sair, mas você vai voltar. Ele falou: não. Usada desde pequena, né? Diante de Deus, né? Aí ele falou assim: não, o pai não vai voltar. O pai vai embora porque o pai está se separando da mãe. Ela falou: mas Deus falou ontem para minha mãe que você vai embora, mas que você vai voltar. Então, em quem que eu acredito? Em você ou em Deus? E ele? Imagina, ele ficou assim, ele não sabia o que responder para ela. Ficou calado, não respondeu nada, foi embora. E a gente orava. Ela fazia campanha na igreja da minha mãe, toda semana, para Deus trazer o pai de volta. E eu, quanto tempo esse buscando pai ficou fora, Rô? 4 meses. 4 meses. E aí foi tendo essa mudança dentro de mim, algo foi mudando dentro de mim, eu comecei a me enxergar, e quando eu comecei a me enxergar, eu comecei a pedir perdão. E aí, né, Deus começou a me direcionar a maneira de fazer. Como eu falei, a semana toda eu planejava que eu ia tirar aliança, que ele ia chegar, eu ia tratar ele mal. Quando esse homem parava o carro no estacionamento do nosso condomínio, que eu escutava o barulho, gente, meu coração enchia de amor por ele. Mas era um amor, não era um amor assim de esposa, um amor de mulher. Era o amor de Deus. Sabe, aquele amor assim que você faz pela pessoa e não espera nada em troca. Eu não esperava nada dele, eu não esperava nada. E Ele como ele te chegava, tratava, Rô? mal, mal. Ele dizia assim pra mim: olha, eu não te amo mais. Vai procurar alguém para você ser feliz. Você merece ser feliz. Você é uma mulher nova, uma mulher bonita. Vai ser feliz. Eu dizia assim pra ele assim: não, eu não vou ter outra pessoa. Porque você é meu marido. Se eu tiver outra pessoa, eu vou estar em pecado. Aí ele falou assim: então você quer dizer que se eu arrumar outra mulher, eu vou estar em pecado? Eu falei: não, não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. Então, assim, e ele tinha um temor de Deus. Enfim, passou várias situações. Eu dizia para ele assim: você me ama sim. Ele falava que não me amava, eu dizia: não, você me ama. Você não sabe que você me ama, mas o amor está aí dentro. Eu Quando acho o você for máximo curado, isso. Você não sabe que você me ama, mas você me ama. quando você for curado, restaurado, você vai sentir esse amor. Porque ele está aí, ele está escondido no meio dessas coisas, dessa mágoa, de tudo isso que a gente viveu. Mas ele está aí. E ele dizia assim: você quer mandar até nos meus sentimentos. Porque como eu era mandona, ele achava que eu queria. Eu falava: não, é porque eu sei que está aí. Então, assim, foi indo, e nisso eu já fui mudando. E ele começou a perceber que alguma coisa estava diferente em mim. Chegou um dia, assim, o ponto crucial, assim, foi um dia que ele veio em casa visitar a Thalita e eu fiz um almoço. E eu fiz o prato preferido dele, foi macarrão com molho branco, que ele ama macarrão com molho branco. Eu fiz o prato preferido dele e eu arrumei a mesa, preparei a mesa. Eu sempre digo que a mesa ela tem esse poder de restauração. Você A fazia mesa isso ela tem esse antes? poder. Não, não fazia. Não. Então, Não olha aí, fazia. meninas, o poder da mesa. Poder da mesa. E aí, quando eu cheguei, ele chegou, ele sentou na mesa. Eu, o Espírito Santo falou para mim assim: serve ele. E eu pensei: Hum, servir? Falei: como assim servir? Eu falei: meu Deus, ele tem mão, ele tá aqui, a comida tá em cima da mesa. Como que você, né? Para que eu vou? não tem Serve mão, ele. não, né? Se serve E sozinho. como eu estava tão assim, ligada naquilo que Deus falava comigo, eu obedeci. Eu simplesmente obedeci. Peguei o prato e servi. Quando eu servi ele, coloquei o prato diante dele, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu não entendi nada. Eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo, né? Por que você não está chorando? Ele não falou nada, ele comeu depois, tal, foi embora. Ele conta isso, né? Que naquele momento, Deus não começou a ministrar o coração dele ali. Deus começou a restaurar o coração dele naquele momento. E começou a Na mostrar para mesa. ele
na mesa. Deus começou a mostrar para ele o quanto eu estava mudando, o quanto eu estava me tornando aquela mulher que ele sempre quis que eu fosse. E detalhe, Fer, toda vez que ele ia em casa visitar a Thalita, eu procurava ele para ter relação sexual, coisa que eu nunca tinha feito. E E ele antes você não é fazia, homem, né? né? Não. E ele é homem, né? Ele resistia. No começo ele resistia um pouco, me empurrava, dizia para mim nada a ver. Eu cheguei para ele um dia e falei assim: eu queria um beijo, eu sinto falta de um beijo, eu sinto falta de um abraço. Ele falou para mim assim: não, nada a ver, a gente está separado. Eu falei: tá aí que a gente está separado. Você não pode me dar um beijo? Aí ele foi e me beijou. Aí eu aproveitei aquele beijo, né? Dei aquele beijo nele. Garrei mesmo. Aí Juntou, negão de eu jeito. juntei ele. Eu procurava ele, sabe? Então, ele dormia no nosso quarto com a nossa filha, porque ela queria ficar o tempo todo junto com ele, e eu ia para o quarto da minha filha. Chegava lá, eu colocava uma lingerie que eu sabia que ele gostava, um baby doll que eu sabia que ele gostava, e ficava lá, deitada no meu quarto. Aí, no meio da noite, ele sempre dava uma desculpa e eu deixava a porta do quarto aberta. Ele ia no banheiro, passava na porta do quarto, olhava lá dentro, ele me via. Ele não resistia, acabava ainda. Eu chamava, vem aqui um pouco, e a gente acabava se relacionando sexualmente. E eu creio muito nisso assim. Nós somos uma só carne, né? A Bíblia fala isso. Se a mulher lá fora que se relaciona com meu marido, porque na época ele teve outra mulher, né? Eu não sabia, assim, não tinha certeza, mas eu desconfiava, né, que ele tinha outra mulher. E se aquela mulher que está lá fora se relaciona com ele, transmite para ele aquilo que ela tem de ruim, se ele se relacionar comigo, aquilo que está dentro de mim também vai passar para ele. Então, o Espírito Santo que estava em mim também ia passar para ele. Ia começar um processo de restauração. Repete isso para as meninas, Rô, a importância do Porque relacionamento. o relacionamento sexual é uma aliança, né? Uma aliança de sangue que acontece ali. Há trocas de sangue. Então, se lá fora a mulher, a adúltera, a mulher que está lá, se relaciona com o meu marido e o que está nela transfere para o meu marido, muito mais o que está em mim que tem uma aliança com ele. Então, quando ele se relacionava comigo, eu tinha certeza que o que estava em mim, que era a presença de Deus, que era o Espírito Santo, estava sendo transferido para ele também. E isso começou, foi acontecendo, até que chegou um momento que Deus falou com ele. Ele estava dirigindo, sozinho no carro, em São Paulo, e o Espírito Santo pegou ele ali e falou assim, ó, ele disse que falou assim para Deus assim, Deus, para onde eu vou hoje? Era uma sexta-feira. Para onde eu vou hoje? Não tenho para onde ir, eu tô sozinho, tá no deserto, né? Tô sozinho aqui, né? Para onde eu vou? O Espírito Santo disse para ele assim, você tem uma casa. O Nilson gosta muito de filmes medievais, né, de castelo, coisas. E o Espírito Santo usou bem isso para ele. Você tem um castelo. Nesse castelo que você construiu. E nesse castelo está a sua rainha e a sua princesa, preparadas para receber você. E eu vou te abençoar quando você estiver dentro da tua casa, do lado da tua mulher. Você só vai ser abençoado quando você estiver lá. Porque fora de Olha que lá, Jesus você não tem lindo. nenhuma bênção. Ai, gente. Lindo, né? Deus é maravilhoso, Eu né? gosto de falar assim, sabe, Ru? Que existem momentos na nossa vida que a única coisa que a gente pode fazer é um coraçãozinho e beijo pro céu. Só, Verdade. entendeu? É É bem isso mesmo. coraçãozinho e beijo para cima, porque a gente sabe de onde está vindo. A hora que bem você isso. parou de falar, Parei a de hora que você falar começou a obedecer, o Espírito Santo falou por você. Olha que coisa maravilhosa. e falou com ele, né? E falou com ele. Porque eu não precisei falar para ele, Deus falou para ele. Né? O Espírito Santo se moveu. E aí ele decidiu voltar para casa. Só que ele decidiu voltar para casa e ele fala assim: eu decidi naquele dia ser infeliz. Porque ele chegou em casa assim para mim: olha, eu vou voltar. Ele foi para casa na sexta-feira à noite, nesse dia mesmo. Deus falou com ele na sexta-feira. Ele pegou o carro e foi para Campinas. Chegou lá e ele ficou comigo. A Thalita não estava em casa, ele estava na casa da minha mãe, eu estava sozinha, eu não sabia que ele vinha. Ele ficou comigo na sexta. E como No é que foi sábado, você, a hora que ele chegou assim, do nada?
Ele ligou e perguntou, você tá em casa? Eu falei, tô em casa. Ele falou assim, ó, tô indo pra casa. Eu falei, pode vir. Então eu estava sempre pronta esperando ele, né? Aí ele veio. Quando ele chegou em casa, ele entrou e assim, como a gente já tinha o hábito de se relacionar sexualmente, então eu agi normal. Eu não cobrei em nenhum momento, Fernanda. Eu cobrei perguntando para ele: "E aí, quando você vai voltar para casa?" E aí, eu não sabia que ele estava vindo para casa para ficar. Eu não sabia. Ele não tinha trazido mala, não tinha trazido nada. Ele veio só. Aí ele Tua chegou, bênção já ficou tinha comigo, chegado e você nem sabia que a tua bênção, nem Deus já sabia. tinha te entregue Eu a até bênção. falo assim que eu achei que ia demorar mais tempo, sabe? Porque assim, mas Deus sabia, né, que eu não ia suportar. Então Deus sabe até onde a gente aguenta, né? E ele chegou, ele ficou comigo na sexta, no sábado, no domingo. Quando foi no domingo à tarde, ele falou, eu estava saindo para ir para a igreja, ele não quis ir comigo. Ele falou para mim assim: "Olha, eu quero te falar uma coisa. Eu decidi voltar para casa. Deus falou comigo que só vou ser abençoado se eu estiver dentro de casa. Só que eu vou te dizer uma coisa, eu continuo não te amando. Continuo não sentindo nada por você. O que a gente tem é só sexo. Só sexo. Eu não sinto nada por você." E você? Eu, eu fiquei parada ouvindo ele, ouvindo, só ouvi o que ele tinha para me dizer. Ai, Ele falou Jesus. assim: "Eu vou Ai, voltar, mas eu continuo te amando. E eu não quero que você me cobre nada. Você me aceita dessa maneira?" Eu respirei e a minha mente começou: "Jesus, isso é coisa do diabo, porque eu não pedi ele desse jeito, Jesus. Eu pedi um homem transformado, um homem mudado. Eu não pedi ele assim." Só que eu não respondi para ele. Eu estava indo para a igreja, estava na hora do culto. Eu falei para ele: "Olha, eu estou saindo agora, eu vou para a igreja, eu vou ter uma conversa com Deus. Na hora que eu voltar, a gente conversa." Ele falou: "Tudo bem, tá nas tuas mãos." Ele falou bem assim pra mim: "Tá nas tuas mãos." Na verdade, ele queria que eu dissesse assim: "Ó, não, eu não aceito." Porque daí ele dizia pra Deus: "Ó, Deus, eu sim. tentei, mas ela não quis, né?" Aí ele ia E eu fui virar pra para igreja. Deus e ia falar assim, ela que não quis. O senhor Ela que não mandou eu quis. ir, Eu mas não. ela que tocou de casa. Aham. E daí eu fui pra igreja, e no caminho eu falei pra Deus: "Deus, eu não pedi um homem assim, Deus. Isso só pode ser coisa do diabo. Não foi assim que eu falei. Eu pedi um homem transformado, um homem renovado." Aí o Espírito Santo falou para mim assim: "Lembra da história de Oséias e Gomer?" E eu tinha lido dias antes a história de Oséias e Gomer. Lembra que Oséias se casou com uma prostituta e essa mulher foi morar com outros homens. E Oséias ficava olhando ela de longe, esperando ela. Um dia Oséias passeando na feira de escravos e viu essa mulher sendo vendida como escrava pelos amantes dela. Oséias foi lá, e ela estava toda ferida, toda machucada. Oséias foi lá, comprou ela dos amantes dela, pagou em moedas o preço dela, trouxe ela para casa, colocou ela num quarto separado e cuidou das feridas dela. E Deus restaurou o casamento deles. Mas Palavra Gomer forte. estava junto com Oséias. Quando Deus falou isso, eu falei: "Já entendi, Senhor, já entendi." Ele falou assim: "Eu vou restaurar a vida dele, mas vai ser do teu lado, vai ser com você." Meu Deus, então o Senhor me capacita para isso, porque eu sozinha não vou suportar. Amém. Cheguei na igreja, conversei com os meus pastores, eles me apoiaram. Não, se ele falou, vai, se Deus ministrou seu coração, vai. Voltei para casa e falei para ele: "Não, tudo bem, eu aceito. Pode ficar." Gente, desde esse dia, esse homem não conversava comigo. Esse homem só me tratava mal dentro de casa. Era assim, a gente saía na rua, ia para a igreja de mão dada, todo mundo: "Nossa, que bênção, glória a Que Deus, Deus coisa mais restaurou o casamento de vocês, linda! coisa mais Aí linda entrava que dentro Deus de casa fez." aquele. Aquela, sabe? Ele não me tocava, ele não me tocava. Eu procurava ele para ter relação sexual, ele não me tocava. Só que ele, uma coisa que ele reclamava muito de mim é que eu chorava muito, que toda vez que a gente ia ter uma conversa, eu chorava. Toda vez que eu falava uma coisa, eu chorava. E o homem não sabe lidar com choro de mulher, né? O homem tem dificuldade. Então ele reclamava muito isso. Então quando ele voltou para casa, eu falei: "Deus, uma coisa que eu não vou fazer mais é chorar perto dele." Então aí Deus disse para mim assim: "Você vai chorar aos meus pés, só comigo." Então quando eu ficava muito mal, quando assim era muito difícil, eu entrava no banheiro. Eu entrava no banheiro, me trancava lá dentro e chorava. E lá eu me rasgava para Deus, me rasgava. Chorava, 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 chorava. Levantava, lavava o rosto, saía do banheiro. E Sabia eu que sou isso, branquinha, né? isso lá atrás, uns 10 anos atrás, Deus usou a sua vida para ministrar a minha a respeito do choro? Ah, é? Que benção. Aham. De que se eu quisesse chorar, era para eu entrar para dentro
banheiro e ali eu chorar aos pés da cruz. E não ficar fazendo show, drama. Sim, se colocando como coitada, né? Porque o que eu vejo muitas vezes é que a gente se coloca como, ai, tadinha de mim, eu tô sofrendo. E Deus não quer isso. E nem os homens. O homem detesta a mulher que se faz de coitada. O homem não Não gosta gosta de disso. mimizenta, né? Não gosta, não gosta. E aí eu Não tem entrava no muita banheiro, e eu sou paciência. branca, né? E eu sou branquinha, então imagina, eu chorando, como que eu saía do banheiro, com a cara tudo vermelha, né? Não tinha nem como disfarçar. Ele olhava para mim e ele via que eu tinha chorado. Mas ele não perguntava nada e eu também não falava nada, eu continuava agindo normalmente, tratando ele bem. Então eu comecei a fazer coisas para ele que eu nunca tinha feito, sabe? Cuidar dele, eu cuidava dele. Eu amava ele. E Deus dizia sempre assim para mim: ele não sente mais o meu amor, mas através de você ele vai sentir o meu amor. Então só ame. Então era isso que eu fazia, eu amava. E ele começou a ver isso. E ele começou a olhar para mim, até que teve um dia que ele teve uma experiência com o Senhor e Deus falou muito forte com ele, que ele precisava se consertar, que ele precisava consertar a vida dele, que ele precisava se consertar comigo. Mas isso foi mais ou menos, eu não me lembro direito, mas eu creio que foi uns 2 meses nessa situação. Até que ele decidiu, uma vez um profeta usou, Deus usou um profeta para falar isso para ele, que a sepultura dele estava aberta, que se ele não conseguisse consertar, se Deus ia permitir o diabo tocar. Aí o negão ficou com medo, né? Peraí, o diabo quer matar eu, né? Ficou com medo. Aí naquele dia mesmo, ele marcou com os pastores para conversar com os pastores, para se abrir, para falar tudo o que tinha acontecido. E chegou em casa e conversou comigo. Me pediu perdão e falou que a gente, a partir dali, ia começar a dar certo. Ai, foi aquele refrigério, só que ele ainda não me dizia que me amava. E o tempo foi passando, foi mais ou menos um ano depois. Ele chegou para mim e falou: lembra quando você falava para mim que eu te amava? Eu dizia que não te amava? Lembro. Pois é, eu quero dizer para você que você tinha razão. O amor sempre esteve aqui dentro. Só que eu não conseguia sentir. E hoje eu sinto. Eu te amo. Então aquilo para mim, assim, né, foi um presente de Deus, né? Porque era algo que eu esperava ouvir dele, né? E aí, sabe, Fer, eu fico vendo assim, tudo isso que aconteceu, os propósitos do Senhor. Porque lá atrás Deus falou que ia usar toda essa situação. Eu nunca busquei o Senhor pela restauração do meu casamento com a intenção assim, ai Deus, restaura o meu casamento para que eu possa lá na frente ser bênção na vida de outras pessoas. Não, nunca busquei com essa intenção e nem queria isso. Eu falava assim para Deus, Deus, eu quero o meu casamento de volta, eu quero restaurar a minha vida, quero restaurar o meu casamento, eu quero. Era isso que eu falava para Deus. E aí, quando começou, a gente começou a ser restaurado, fazia 2 anos que Deus tinha restaurado nosso casamento. O nosso pastor, porque nós, no período da separação, nós saímos da igreja metodista. Nós ficamos um tempo fora da igreja metodista. Até que chegou o um momento que Deus ministrou no nosso coração que era para nós voltarmos para a igreja metodista. Nós voltamos. Quando chegou, fazia 2 anos, quase 3 anos que Deus tinha restaurado nosso casamento. Quando chegamos na igreja metodista, o nosso pastor falou assim: olha, eu estou querendo começar um ministério de Você já famílias, um estava em ministério de Curitiba casais. nessa época? Não, em Campinas Não. ainda. É um ministério de casais aqui na nossa igreja. E a gente, nossa, pastor, que bênção, isso é muito bom. Nossa, olha, maravilhoso. As igrejas precisam disso, porque naquela época, isso foi em 2001 que aconteceu essa separação nossa. Não existia, Fê. As igrejas não tinham esse apoio que hoje tem. E aí o pastor falou, então. E aí a gente falou assim, ai, pastor, que bênção. E quem que o senhor vai colocar, né, para estar à frente disso? Vocês dois. Nós Quase caiu olhamos para assim, trás de susto. a gente quase teve um infarto, porque a gente nunca tinha nem feito a abertura de um culto, Fer. A gente não sabia nada. A gente não tinha, né, assim, pastor, mas a gente não sabe nem fazer a abertura de um culto. O pastor faz isso com a gente, não. Ele, não, eu vou estar junto com vocês. A gente vai junto, vocês vão, né? Marcamos a primeira reunião de casais. Gente, aí eu comecei a buscar e eu tinha muitos livros, muitos vídeos daquela época do Silas Malafaia, que pregava muito para casamento. Então eu comecei, né, eu e o Nilson começamos a ler, buscar e buscar. E a gente montou um estudo lá, então vamos lá, vamos fazer esse encontro de casais. Gente, no primeiro encontro de casais, foram 7 casais.
E esses 7 casais foram tocados pelo Senhor. E no segundo encontro de casais, começaram a convidar outras pessoas. Sei que chegou um dia que tinham pessoas de outras igrejas vindo participar junto com a gente. O pastor falou assim: vocês têm o testemunho de vocês. O que Deus fez na vida de vocês. E era isso que a gente começou, sabe, que a gente ministrava. E aí a gente começou a ver, né? Daí nós mudamos para Curitiba e a nossa filha sempre cantou na igreja, né? Sempre, desde muito pequenininha, ela sempre cantou no louvor. Deus, assim, deu esse dom para ela, porque ela, muito pequenininha, com 5, 6 aninhos, ela já cantava as músicas da Cassiane, da Já tinha um Lauriette, dessas propósito ali na cantoras. vida da Thalita. Já, já. E Deus sempre usava, assim, ela no louvor. E aí a gente começou a, a trabalhar com o Ministério de Famílias, a Thalita sempre no louvor. Aí nós mudamos para Curitiba, né? Viemos para Curitiba também, foi um propósito do Senhor. Chegamos aqui na igreja, aqui no Manancial, conhecemos o pastor Israel, que tinha acabado. Nós chegamos numa semana, o pastor Israel chegou na outra para assumir a igreja aqui. E aí foi assim, amor à primeira vista, né? Porque a gente gostou muito deles, eles muito da gente, ficamos muito próximos. E, começou, e o pastor Israel Glória e a a Deus, Vanessa hoje já é trabalhavam família. o pastor Israel e a Vanessa já trabalhavam com famílias lá em Morretes, né? E aí chegou aqui, a gente começou a trabalhar junto. E a nossa filha acabou se casando com o filho do pastor Israel, né? Então, assim, eu fico vendo assim, olhando para o propósito, que é muito maior que o milagre. O meu milagre era a minha restauração, a restauração do meu casamento. O propósito do Senhor era pegar tudo isso e usar para a glória dele. Né? O propósito principal de Deus era isso. Porque Deus, ele nos usa para ministrar hoje casais que passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Deus me usa para usar, para trabalhar com mulheres. Eu estou com essa página do Esposa Segundo o Coração de Deus. Eu não tenho muitos seguidores, eu tenho não chega a 1.000 seguidores. Mas mulheres entrando em contato comigo pedindo ajuda. Dessas mulheres, 19 mulheres entraram em contato, precisando, e eu conversando com elas. Eu montei um grupo no WhatsApp com essas mulheres. Tenho ministrado elas toda terça-feira, inclusive hoje, às 10 horas da noite. Tenho tido um grupo pelo Google Meet que a gente tem ministrado, são mulheres do Brasil inteiro que estão participando, algumas delas estão nessa live, assistindo essa live. Então, assim, Deus tem feito. Porque eu mereço? Não. Porque eu era capaz? Não. Porque a graça dele nos alcançou. O Nilson, por causa da restauração do nosso casamento, de tudo que nós passamos, nós fomos aí procurar o Veredas. Quando começamos a trabalhar com o Ministério de Famílias, fomos procurar o Veredas para poder ajudar no nosso Ministério de Casais. E, na verdade, o propósito de Deus era muito maior, né? Era para que a gente pudesse ministrar o Veredas depois, né? E lá o Nilson foi curado E da rejeição. particularmente eu fico apaixonada em ver vocês dois ministrando diferente. É Foi é tremendo o que muito Deus fez na lindo, é vida muito de dele. Deus, é muito. É bem o que você falou, o propósito é sempre maior, né? Sempre maior. Sempre, sempre. Sempre. O propósito é maior do que a promessa, o propósito é maior do que a gente, o propósito é maior que a nossa dor, o propósito é sempre maior, porque Deus é sempre É isso. maior que a gente, né? Sempre maior. É. E aí E lá, eu não esqueço uma vez pode falar. num dos veredas que eu fiz, eu não sei se você, talvez você lembre disso, que o Senhor me levou a lembrar coisas da minha infância, coisas do meu passado, e ali naquele momento, Deus usou Nilson como uma figura de pai. E aí ele veio, e a nossa idade, tipo assim, nada a ver, né? Tipo, ver o Nilson como pai, tem propósito o negócio, mas tá bom. No espiritual, tudo tem um propósito, né? E aí, não esqueça até hoje, ele me abraçou e ele falou assim, Deus nunca abandona. Você pode ter sentido que você estava abandonado, mas um pai de verdade, ele nunca abandona, ele nunca deixa de ouvir, de estar sensível à voz de Deus. E aí ele me abraçou, e aí ele falou assim,
quase a mesma frase que você falou. Ele falou assim, tudo que você viveu, ele não sabia se ele me chamava de ver, se ele me chamava de pastora, o que ele me chamava. Eu ali vulnerável, no meu choro, na minha dor, nos meus gritos ali no meio do vereda. E aí ele falava assim, ele falou assim para mim, tudo que você viveu até aqui é para Deus colocar uma vírgula e começar a partir daqui. Amém. E aí ele falava assim para mim, olha para mim. Ele falava, olha para mim. Olha para minha história. Olha para Rosana. Olha para nossa família. Coloca uma vírgula e não importa o que você viveu até aqui, Deus vai pôr uma vírgula a partir daqui. E é isso mesmo, né? A partir Sim. de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente vai viver, o Senhor faz nova todas as coisas. Né? Deus restaura, né? Deus restaura. E eu vejo assim nele, Deus restaurou a paternidade nele, né? Isso que você está falando, né? E hoje, o Nilson, ele transpira a paternidade. Você conversa com ele quer falar de paternidade. E como Deus usa ele para alcançar outras vidas através da paternidade. Né? Como Deus, assim, agraciou ele com isso. E a Thalita, né? Porque passou por tudo isso, houve problemas na adolescência dela, na juventude, antes do casamento, houve, porque ela tinha aquele medo de ser abandonada pelo marido, assim como como o pai tinha feito comigo. Mas Deus também nos deu graça, né? O Nilson ministrou o coração dela, pediu perdão, e Deus preparou assim um homem de Deus para ela. Ela se casou hoje, a vida dela, o casamento dela, a família deles ministra outras famílias, né? Com tudo E aquilo é que eles lindo, viveram. Ela né? se E é casou, lindo ela se demais. casou assim, com o primeiro namorado dela, se casou virgem, ele casou também a primeira namorada, se casaram virgem, tiveram uma experiência tremenda com Deus na lua de mel, né? Que ela já testemunhou isso. Então, assim, gente, são coisas que eu fico olhando para trás e penso assim, meu Deus, se eu tivesse desistido, e se eu tivesse dado ouvido para aquilo que as pessoas diziam lá atrás, para eu desistir, para eu seguir minha vida, nada disso tinha acontecido, sabe? Tantas pessoas hoje não iriam ouvir isso que a gente viveu, não iriam olhar para nós e falar assim, olha, tem jeito, tem solução, Deus pode fazer, né? Então é isso que eu digo assim para as mulheres, né, que eu ministro, gente, vale a pena. É difícil, dói muito, meu Deus, como dói. Mas vale a pena, porque o propósito vai ser muito maior. Sabe? Então, assim, não desista, mulheres, não desista do teu casamento, não desista do teu marido, não desista dos teus filhos. Vale a pena lutar, vale a pena pagar o preço, porque foi isso que Deus disse para mim. Na época, você antes tinha direito dele por ser casada com ele, por ter uma aliança. Hoje você tem direito porque você pagou um preço pela vida. Então, assim, nós pagamos esse preço e hoje a gente colhe, né, os frutos disso. Ah, vocês são um casal perfeito? Não, não somos. De vez em quando a gente, né, tem umas atritos, a gente tem briga, a gente tem discussão, só que hoje é uma coisa tranquila. Nós fizemos 30 anos de casada agora em maio. Então, assim, Quantos? 30 anos. 30 anos de casada. Anteontem. Anteontem. Então a gente hoje vive assim, sabe, assim, o propósito de Deus para nossas vidas, né? A Thalita casou, vai fazer 8 anos, e a gente pensa, meu Deus, como é que vai ser quando a Thalita casar, né? Só nós dois, gente, nós vivemos uma lua de mel depois que a Thalita saiu, porque a gente nunca tinha tido esse tempo só nós dois, porque eu casei grávida. Eu casei de 6 meses, grávida de 6 meses, né? E nós éramos duas crianças, eu com 15, ele com 17. Então hoje a gente pode viver isso. Hoje a gente pode desfrutar disso, sabe? Então é muito bom o que a gente vive hoje. Né? E tudo Tem isso uma por quê? amiga, Porque alguém não desistiu, né? tem uma amiga minha que o Senhor já recolheu ela, que ela sempre falava assim, que a cura, ela sempre vai ser muito maior do que as feridas. Com certeza. Então, aquilo que o Senhor tem para a gente viver sempre vai ser maior do que o Com problema, do que a certeza.
dificuldade, do que a dor, do que aquilo que muitas vezes a gente olha e a gente imagina que é o fim, né? Quantas promessas, quantas palavras de Deus, muitas de nós já recebeu, mas que simplesmente abriu mão, né? Você poderia ter aberto mão daquilo que o Senhor falou para você lá naquela igreja, porque o Senhor falou para você. O Senhor não falou para o Nilson, o Senhor falou para você em primeiro lugar. Ele vai, mas ele volta. Ele vai, mas eu vou tratar você, eu vou tratar ele, eu vou quebrar você, eu vou quebrar ele, eu vou juntar os caquinhos, eu vou amassar o barro, eu vou fazer de novo, e aí a partir disso, eu vou sair juntando o caco dos outros através da vida de vocês. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, eu tô olhando aqui, daqui a pouco cai a live, aí não dá para salvar, que eu queria deixar salvo. Você vai deixar salva? Eu vou. Posso deixar salva? Pode, porque algumas meninas perguntaram, eu falei, olha, eu não sei se ela tive deixar, depois eu passo para ela até. Não, aí eu deixo salvo. Tá. Eu não sei o que essas meninas estão passando, mas eu sei que o mesmo Deus que honrou Ana, porque Deus honrou Ana ali. Quando Deus fala para ela através do sacerdote, não vai que eu vou te dar um filho. Ela foi embora para casa. Deus só se lembrou dela depois, a hora que ela chegou em casa. E com você foi assim também. Existe um tempo de espera e a gente precisa aprender a esperar. Então eu gostaria agora, para a gente encerrar, Rô, que você orasse por nós. Para que o mesmo Deus que te ensinou a esperar, ensine tantas pessoas que estão aqui com a gente agora, ou as pessoas que vão ouvir depois. Que existe um tempo. Existe um tempo entre Deus falar e a promessa se cumprir. Mas cabe a gente a saber esperar, né? Sim. Vamos orar? Você ora por nós, Rô? Oro sim. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar para o Senhor, Deus, essas mulheres, Pai, que estão aqui ou que vão ouvir depois essa palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja direcionando elas, que o Teu Espírito Santo esteja falando ao coração delas, Pai. Que elas possam entender, Deus, que o propósito do Senhor para a vida delas, Pai, é muito maior do que aquilo que elas almejam, Pai. Que o propósito do Senhor é tremendo, Deus. Que elas possam ter, Senhor, sabedoria para esperar o tempo do Senhor. Porque no tempo do Senhor, Deus, as coisas acontecem de uma maneira tranquila, de uma maneira que nós vamos passar e vamos suportar. Deus, que elas saibam que existe, Senhor, um tratamento de Deus nas nossas vidas. E que o Senhor não pula etapas conosco. O Senhor não pula etapas nas nossas vidas, Pai. Então, Deus, cumpra, Pai, o propósito do Senhor na vida de cada uma. E que elas possam, Deus, buscar no Senhor a sabedoria, Deus, para edificar o seu lar. A sabedoria, Deus, para ser uma mulher segundo o teu coração. Para ser uma esposa segundo o teu coração, Pai. Para ser uma mãe segundo o teu coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, levanta essas mulheres, anima essas mulheres, Pai. Que elas possam, Senhor, ou ver, assim como o Senhor fez com Ana, Deus. Que elas possam tirar do rosto delas o choro, o lamento, aquele semblante, Deus, de coitadas. Porque elas não são coitadas, Deus. Elas são filhas amadas. Elas são especiais. Elas são mulheres, Pai, que o Senhor sonhou com cada uma delas. O Senhor planejou cada uma delas. O Senhor preparou, Pai, cada uma delas, a chegada delas nesse mundo. O Senhor se alegrou, Pai, com o nascimento de cada uma delas. Pai, então, revela-se a elas dessa maneira, Deus, para que elas possam entender que é o Senhor que está cuidando delas. Que a dependência delas não é do marido, mas é do Senhor. Que a dependência delas vem do Senhor, Pai. Que tudo que elas precisam é o Senhor que vai dar para elas. Não é o marido, Pai, não é os filhos, mas é o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Rô, por essa palavra abençoada. Que Deus continue te usando cada vez mais. Quero agradecer a todas as meninas
os meninos, que eu vi que tem menino também, a lutar pelo casamento, a lutar por as promessas do Senhor, a lutar por tudo aquilo que o Senhor falou, né? Porque a palavra do Senhor fala que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Verdade. Se ele falou, ele vai dar um Ele vai jeito, cumprir. né? Oh, muito obrigada. Que Deus te abençoe e continue te usando tremendamente. Manda um abraço pro Nilson e vamos orar para ver se a gente consegue trazer vocês aqui para vir ministrar os casais. Imagina que delícia. Vamos. Nós estamos indo para Ia ser Chapecó bom agora, demais da sexta-feira. conta. Estamos indo para Chapecó sexta-feira agora, na igreja do pastor João Paulo. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Então vamos ver se a gente traz para cá também. Também quero. Beijo, amor. Beijo, Deus abençoe. Te amo. Também te amo, querida.